Alguém ajude ali a pastora descer. Nós estaremos meditando, irmãos, ligeiramente na passagem bíblica de Isaías 38. O título da nossa meditação está ali, o título. Cadê, irmão? Cadê o operador aí? Está ali. Mesmo Deus, presta atenção, mesmo Deus sendo anunciado a morte, mesmo que Deus tenha anunciado a morte, ainda há esperança de vida para os que confiam nele. Deu para entender? Agora vamos à leitura. O que diz? Olha, Isaías 38, dos versículo 1 a 9, depois saltaremos para... Volta aí, por favor, irmão. Muito bem, irmãos, saltaremos para... Eu esqueci de colocar aqui, o nosso operador ali está aqui. Saltaremos para o versículo 19 a 22. Isaías 38, 1 a 9, depois saltando para o mesmo capítulo, né, dos versículos 19 a 22. Vamos ler ali na tela, que todos acompanham na mesma versão, ok? Então diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quer dizer, o Senhor anunciou a morte para ele, mas ele não se entregou diante da mensagem, mesmo o Senhor da vida dizendo que ele ia morrer, não? Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com o coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à tua vida. Livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei a cidade. Este será o sinal da parte do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra no relógio de Acaz voltar atrás 10 graus da distância que já avançou com o sol. E assim o sol recuou 10 graus que já havia avançado. Depois de adoecer e recuperar-se da doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu: apenas os vivos, são os que te louvam. Como faço eu hoje?
os pais contam a tua verdade aos filhos. O Senhor salvou-me. Nós o louvaremos com instrumentos de cordas na casa do Senhor. Era ele. Entendam bem aí. Louvaremos na casa do Senhor todos os dias de nossa vida. Isaías tinha dito: seja trazida uma pasta de figos, e colocou como emprasto sobre a úlcera, e ele ficará curado. Amém? Muito bem, irmãos. Importante é a gente saber que mesmo depois de Deus dar sinal de morte, ou até mesmo dar o aviso, ainda há esperança para aqueles que confiam no Senhor. E essa palavra, essa história do rei Ezequias, ela traz para a gente algo assim de muita explicação, muita profundidade de explicação do que Deus pode fazer, do que alguém fez, do que alguém se aproximou e conseguiu. E se alguém conseguiu, eu também consigo, você também consegue, não é? E não podemos nos conformar nem mesmo com certas decretações de Deus, quando nós confiamos nele e temos liberdade para falar com ele. Caso de Ezequias, lá, o profeta passando deu a mensagem e foi. E ele, então, não ficou ali lastimando a sua morte, mas conversou com Deus, orou ao Senhor. Mas veja bem, irmãos, que como Ezequias fez, ele não levou uma oração qualquer, ele chorou, muito quebrantado, mencionando ao Senhor, ao mesmo tempo esperando um agir de Deus. Lembra-te, Senhor. Senhor, chorou. Na nossa versão aqui, chorou amargamente. Irmãos, numa demonstração de que muitas vezes nós conseguimos o milagre de Deus, mas entendendo que é um milagre, a gente não faz assim uma oração qualquer. A gente se coloca como Ezequias, se quebranta diante de Deus e pede ao Senhor, ainda que seja até para uma ressurreição, mas pede ao Senhor. Mas a demonstração de Ezequias, ela, irmãos, nos ensina isso, de que a gente tem que se dirigir ao Senhor com quebrantamento, muito quebrantamento. E principalmente quando a gente espera dele algo impossível aos homens, mas que é possível a ele. Então, nesse reconhecimento, a gente se dirige fazendo a nossa petição. Como? Chorou amargamente. Na minha versão aqui diz, chorou amargamente. Se quebrantou diante do Senhor. E fez o seu pedido, né? E fez a sua explanação, né? Ele está ali transmitindo que não queria morrer. Ele queria viver mais. Ele não estava ali já, Senhor, já que vai me levar, eu entrego a Ti nas Tuas mãos o meu espírito, agradeço pela vida vivida. Não, ele fez uma oração
como que um clamor: Senhor, vai me levar? Lembra-te, Senhor, que eu tenho te servido desde a minha mocidade, de coração, tenho me esforçado. Mas ele pôde fazer essa oração, hein? Ele pôde fazer essa oração, porque ele estava falando a realidade com Deus. Tá? E Deus, então, ouviu, quando Deus responde lá a Isaías, né? Volta. Isaías ainda não tinha saído do período, né? Do perímetro do templo, quando Deus falou: volta e fala, meu servo. Eu ouvi a sua oração e as tuas lágrimas, e vi as tuas lágrimas. Irmãos, sinal de que muitas vezes a gente quer milagre de Deus, mas não tem quebrantamento. Chega lá, faz uma oração comum, pedido comum: ah, Senhor, faz isso para mim, aquilo outro, como se Deus fosse comandado por nós. E na maioria das vezes, irmão, nós vemos a nossa oração dirigida um tanto fora da realidade do que deve ser. Tá? Ezequias se humilhou e chorou diante do Senhor. E aí fez a sua lamentação, se expressou de que queria viver mais. Não é? E o Senhor respondeu, trazendo o profeta para dizer: eu ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei mais 15 anos da sua vida. Aí, irmão, fala: poxa, 15 anos passa tão rápido. Hoje passa rápido, irmão. Hoje. Mas lá naqueles séculos que Ezequias viveu, 15 anos dava para fazer muita coisa. Não é? Estou dizendo isso, irmão, porque nós não podemos nos esquecer dos tempos em que nós estamos vivendo, quando todo mundo diz assim: mas está passando tão rápido o tempo, né? Parece que foi ontem, o Natal passado, já está se anunciando outro Natal. E essa velocidade é porque está escrito essa semana, eu li, de que o Senhor, falando a respeito das aflições, das lutas que viriam, que Ele abreviaria os dias. E já está nesse processo, irmãos, reconhecido e certificado por todos. Quanto nós ouvimos, né? Mas passando tão rápido, meu Senhor, amanhã já é sexta-feira outra vez, e a semana passou, acabou, e vem outra, e daqui a pouquinho passou o ano, já vem outro ano. Irmãos, é porque o Senhor prometeu abreviar os dias. Então, 15 anos hoje, nos dias atuais, irmãos, é muito menos tempo do que aquele tempo lá que se vivia, porque não havia abreviação de dias lá. Os dias eram normais, o horário estava dentro do padrão real de quando o Senhor criou os dias, etc, etc. Então, irmãos, não nos esqueçamos de que quando falamos, está passando tão rápido, o tempo está passando, né? Poxa, a vida já tem 5 anos, já tem 10 anos que aconteceu isso, tão rápido, né? Irmãos, é porque os dias estão abreviados. Então, 15 anos hoje não são representativamente os 15 anos daquela época. Era uma temporada bem longa, irmão, bem longa. Não vamos nos deter muito nessa explicação, porque senão a gente não abrevia, né, o tempo. Então, irmãos, é para o nosso entendimento, 15 anos
que o Senhor deu, mas 15 anos foi uma temporada imensa, irmão. E Ezequias ouviu aquilo. E naquele contato de Deus com Ezequias, que recebeu a oração e o premiou com mais 15 anos, o Senhor ainda fez sinais, irmãos, que mexeu com a terra toda. O Senhor deu como sinal do que ele estava fazendo de cura e de livramento. Ele deu sinal, fez com que o horário voltasse, ou seja, quantas horas que voltou? 10 graus, 10 graus, a hora voltou, o tempo voltou, 10 graus, 10 horas. Inclusive, há tempos atrás, os cientistas fazendo uma avaliação do tempo, etc., encontraram a falta de um dia. E aí então houve um interrogatório tremendo. Aí alguém se lembrou disso. Olha, na realidade, Deus lá em certo tempo fez um dia como um dia muito longo, porque fez a sombra voltar 10 graus atrás, ou seja, lá no relógio de Acais, né, que tinha um relógio, que naquele tempo não tinha esse relógio nosso aí, não é? A hora era marcada pelo sol, a sombra, né? E outros recursos a mais, não é? Mas então, irmãos, aí ficou ali 10 horas. Lá, quando Josué também lutou, fez aquela primeira guerra, quando ainda Moisés estava presente, que ele venceu os amorreus, e quando ele estava na guerra, ele orou e pediu ao Senhor que parasse o sol e a lua. Aí alguém, mas pastor, a ciência hoje está... Irmãos, Deus é muito sábio. Deus não se pronunciou, não revelou nada ali sobre, né, essa questão, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas quando Josué estava lá na luta, ele mandou o sol parar e a lua também. Ou seja, a terra parou. E enquanto ele estava em guerra, ele diz assim: enquanto houver inimigo, para o sol aí e a lua, para que nós possamos liquidar o inimigo hoje, nesta batalha. E o sol parou. Ali, irmãos, diz a palavra lá, que não houve um dia tão extenso como aquele dia. Diferença de 10 horas. 10 horas, aliás, foi lá, né, com Ezequias. Né? Ali foi o decreto de Josué, orando, né, determinou que o sol parasse, a lua parasse, até que ele vencesse, o exército vencesse o inimigo. Então, houve ali uma alteração. E nessa passagem de Ezequias, Deus está mostrando isso, né? Esses sinais maravilhosos para nós. Irmãos, teríamos também bastante para meditar nessas coisas, porque são importantes, irmãos, são lindas, não é? Aquilo que Deus faz na história, ou fez na história, com os homens que confiaram nele, que serviram ele, que agradaram ele. Então, sabendo que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse Deus que, irmãos, mostra que fez esses sinais aí, fez o sol
Pará, lá com Josué, fez ali o tempo voltar 10 horas. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. E quando, irmãos, em muita coisa a gente fica assim, e como será? Como será? Vem uma tribulação tremenda aí, e muita perseguição, e a igreja vai ficar um tanto dispersa. E aí, mas como é que vai ser isso? Diz aí o Apocalipse que haverá uma marcação do anticristo, e quem não for marcado não vai poder nem comprar e nem vender. E como vai viver, como vai comer? A igreja estará, irmãos, quieta, abençoada, vendo e recebendo o poder de Deus. Nós cremos nisso. Não tem problema, não vou poder comprar, ou não vamos poder nem comprar nem vender. Vamos morrer de fome? Não. O Senhor está conosco, o Senhor está com a igreja para nos sustentar, nos alimentar, assim como alimentou o povo lá no deserto como maná. Seja o que for, venha o que vier, não nos assustamos, não ficamos com medo. O inimigo nos ameaça todos os dias. Nós vemos, irmãos, as ameaças que estão sendo feitas à igreja, né? Principalmente o povo de Deus, mas que crê na palavra, e a tribulação vem aí, a situação vai apertar mais e mais. Não tem problema para nós, não há problema para nós. Estamos tranquilos na certeza de que o Senhor nos sustentará. O Senhor, se precisar parar o sol, Ele para. Se precisar parar a lua, Ele para. Se precisar voltar o tempo, Ele faz voltar. Ele é o Senhor que governa todas as coisas e é o nosso Deus. Está conosco, nos amparando, nos guiando e nos dando aquela certeza, esperança de que não adianta ameaça de sofrimento. Nós estamos com o Senhor e venceremos. Mas é importante, irmãos, para concluir, a gente saber o que foi dito por Ezequias. Lembra-te, Senhor, de que eu fui fiel, ou tenho sido fiel. Lembra-te, Senhor, que eu tenho te servido em verdade. Agora ele está com a autoridade de mencionar o Senhor, porque a vida dele foi vida que agradou o Senhor. Ele não foi descuidado, ele não foi relaxado, ele não levou a coisa em brincadeira, ele levou a vida a sério, servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, conforme dissemos lá atrás, não fazendo a obra do Senhor relaxadamente, servindo ao Senhor de coração e de verdade. Amém? Irmãos, essa é a lição que fica para a gente. Olha, sirva ao Senhor de verdade, porque Ele te atenderá nas horas de calamidade, Ele te acolherá. Ele é o Senhor, Ele te ama, Ele me ama, Ele ama o seu povo, e Ele toma conta, e Ele ordena a vitória, o livramento para o seu povo. Mas, irmãos, a lição da fidelidade de Ezequias, o que também é requerido a nós, a nossa fidelidade ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente pensa, não aproveitamos tanta chance que nós temos de servir ao Senhor. Não aproveitamos tantos dos milagres que Ele pode fazer nas nossas vidas. Irmãos, porque muitas vezes vivemos distraídos e às vezes vivendo relaxadamente o Evangelho,
a vida espiritual. Tudo em segundo lugar, quando na realidade, em se tratando do Evangelho e do nosso compromisso com Deus, é tudo em primeiro lugar. A preferência, o Senhor. Nós estávamos conversando, pastor, eu e o pastor Roberto ontem, lá na casa da Maria, foi aniversário da Maria, ela deu uma festa lá, né, e nós participamos. Mas a gente estava conversando, irmão, aproveitando ali o tempo, né, o quanto nós deixamos de aproveitar o Evangelho, o quanto a gente deixa de aproveitar a chance que tem de conseguir as coisas, conseguir milagres, viver uma vida abundante, viver uma vida próspera, viver uma vida tranquila, de paz, de alegria, servindo ao Senhor. Quando na realidade nós conversávamos dizendo, a maioria vive pela orientação da sua própria mente, quando nós não deveríamos viver pelo ditar da nossa própria mente. Vai para aqui, eu vou. Vai para ali, eu vou. Pela minha mente. Fazemos planejamento, deslocamento, mudanças, atitudes. Não é? Deixamos de fazer, e às vezes porque seria coisa certa a gente fazer, e deixamos, irmãos, de receber aquilo que poderíamos receber. Porque nós vivemos, irmãos, na influência da nossa natureza, pela nossa mente. E aí a gente vê as pessoas, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você vai em tal lugar? Eu também vou. A mente, então, guiando para a direita, para a esquerda, para planejamento, para mudanças, para atitudes, para decisões, a mente humana. Quando em tudo nós devemos aprender, irmãos, consultar o Senhor. Desfrutar disso, irmãos, desfrutar dessa bênção. Deus quer te guiar, Deus quer te abençoar. Você vai para o supermercado, Deus quer te abençoar. Você vai para o médico, Deus quer te abençoar. Você vai para o trabalho, Deus quer te abençoar o teu trabalho. Ele quer te fazer feliz, próspero, né? Como ele fazia lá com José. Tudo que José botava a mão dava certo, porque ele era obediente, irmão. Ele colocava Deus em tudo na sua vida em primeiro lugar. Ele não vivia pelas sugestões da sua própria mente. E muitas vezes nós fazemos, a maioria faz isso pela sua própria mente. Vou tirar minhas férias, vou para tal lugar, vou para aqui, vou para ali e tal. Eu estava ouvindo e tal, e me disseram que ali tem uma porta de trabalho melhor. Eu vou para lá e vem para cá, e faz uma coisa, e faz outra, e arruma namorado, e dispensa namorado, tudo pela sua própria mente, quebra a cara, deixa de aproveitar o guiar, a orientação, a cobertura de Deus na sua vida. Aproveita, irmãos. Eu às vezes fico olhando assim, jovem, né? Contando proezas, eu fico assim, que bênção, que bênção. Você está pensando assim? Essa semana tivemos conversando com uma jovem na nossa casa, né? E ela falando dos seus ideais, do seu futuro, do seu pensamento, diante de Deus, servindo ao Senhor, evitando ou deixando de fazer tanta coisa que a mocidade faz, o adolescente faz, e ela ali com uma ideia, eu falei, parabéns, muito parabéns, porque você está no caminho certo, está aproveitando a oportunidade de ser guiada por Deus, de ser orientada, né? De ter a sua vida comandada por Deus. Mas a maioria não vive assim, irmãos. Comanda a sua própria vida, toma decisões, às vezes totalmente errada,
e faz tanta coisa sem orientação de Deus, e depois entra em tribulação e pede oração daqui, pede oração dali, muitas vezes por não ser cuidadoso, obediente, contrai enfermidades e tantas coisas negativas, porque não deixa Deus cuidar, guiar, orientar a sua vida. Amém? Aprendamos com Ezequias, irmãos, o estilo de vida dele. Lembra-te, Senhor, que eu te servi de verdade, eu fui fiel a ti, e agora o Senhor diz assim: é verdade, e carimbo aqui mais 15 anos para você, porque você falou a verdade e realmente tem me servido, está premiado, está resolvido o problema, e problema de milagre, problema impossível para o homem, mas para Deus tudo fácil. Irmãos, então sirvamos ao Senhor assim, entendeu? De coração, de verdade. Deixamos, irmãos, esse estilo de vida de crente que faz tudo quanto quer e depois diz que está orientado por Deus, mas, irmãos, com temor e tremor aos pés do Senhor, ouvindo, interrogando e aguardando do Senhor a direção para a sua vida, para você ser feliz. Amém? Seja assim o Senhor louvado, engrandecido, irmãos, com essa nossa obediência, em nome de Jesus. Amém.